A inteligência artificial já faz parte do dia a dia de diversas pessoas e contribui com a otimização de processos em empresas, companhias, bancos e até plataformas governamentais. A IA se tornou uma grande aliada, no entanto, também pode se tornar uma ameaça nesse ambiente virtual. Para entender como e em quais circunstâncias isso acontece, o Código Aberto recebe o executivo de cibersegurança, Caio Abad. Caio, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Te agradeço por principalmente você dividir com a gente aí a sua experiência sobre esse assunto que é tão atual e que tanta gente discute, mas muita gente nem sabe ao certo ali o que é essa inteligência artificial. Como é que a gente pode definir tudo isso? Janiele, obrigado aí pela oportunidade. Agradeço aqui em nome da Beta de participar com vocês hoje. A inteligência artificial, ela vem se aprimorando nos últimos 10 anos, principalmente, né? Primeiro começou com a tendência de automação, análise preditiva e tomadas de decisão, né? Mas quando a gente fala, principalmente nos últimos anos, do mercado brasileiro, as multinacionais, os grandes bancos trouxeram para poder ajudar na detecção de fraude, nas automações e principalmente análise de crédito. E aí, com isso tudo, isso se expandiu para dentro de outras áreas de negócio, né, como o varejo, o agronegócio, a logística e também a cibersegurança, né? Então, a gente não vê mais a inteligência artificial como só uma tendência, mas sim como uma vantagem e um diferencial competitivo para as organizações, tá? E é algo que está ali no nosso dia a dia, né? Se a gente vai no aplicativo do banco, a gente encontra a inteligência artificial, né? Hoje a gente praticamente tem tudo ali, seja num trabalho acadêmico. Como é que a gente pode saber, ou se tem como a gente saber, que a gente está seguro ali na internet quando a gente linka tudo isso com a inteligência artificial? A maior questão, na verdade, não é nem saber o quanto que eu estou seguro, né? Mas qual tipo de dado que eu estou colocando dentro da inteligência artificial e como que ela vai tratar. A inteligência artificial, ela funciona de uma maneira que ela aprende com cada interação que a gente posiciona para ela, né? Então, se um analista financeiro colocar um dado financeiro ali, ela vai se aprimorando, o modelo vai ficando cada vez mais específico. Então, quando a gente fala que os usuários estão começando a colocar dados sensíveis dentro de plataformas de inteligência artificial, isso aí já acende um alerta, né? Porque a partir do momento que a gente coloca esse dado dentro de uma inteligência, ele se torna público. Então, é muito importante que os usuários tenham essa noção, né? Entender principalmente do lado das organizações, né? Quando que permite utilizar a inteligência artificial e quando que ela pode ser utilizada com qual informação. Então, assim, evitar de colocar dados sensíveis, colocar como senhas, códigos-fonte, porque isso tudo pode ficar público e aí sim gerar uma brecha de segurança muito grande, seja para o indivíduo, seja também para as organizações. Agora, Caio, muito interessante, né? Quando a gente leva toda essa discussão ali para as redes sociais, a gente vê as pessoas falando ali sobre inteligência artificial. Eu vejo muita gente questionando, né? Falando assim o seguinte, bem no popular mesmo para as pessoas entenderem e ilustrar o que a gente está falando aqui. Ah, do nada, eu estou conversando ali que eu vou comprar, sei lá, um carro X, e aí eu estou falando e logo em seguida na minha rede social só é propaganda desse carro que eu estava pensando ali. O que é isso, né? Parece que tem alguém me vendo, me observando, lendo os meus pensamentos. Explica para as pessoas o que é isso, por que acontece isso? Isso é um trabalho de engenharia social, né? Então, as inteligências artificiais, elas conseguem detectar o comportamento das pessoas, né? Então, com base nas buscas que fazem, né, e tudo mais, ela começa a correlacionar essas informações que, aí sim, as organizações, né, principalmente, tentam vender os produtos, né? Então, a IA, ela traz isso pronta para a oferta. Então, essa engenharia social, o conhecimento do indivíduo, todas as informações, né? Então, uma soma de informações e fecha essa análise de dados, né? Para que ofereça para eles ali uma propaganda, uma oferta muito direcionada com aquilo que a gente quer. Né? Então, é extremamente importante de ver isso, né, funcionando de uma forma que o dado, novamente, o dado que você coloca
ele vai ser voltado contra si, né? Então ele precisa ser tratado e tomar muito cuidado daquilo que a gente comenta e do que a gente coloca nas redes sociais também. Então, Agora, assim, quando eu gosto muito de trazer esses comparativos, né? E quando a gente compara toda essa questão de cibersegurança ali linkado ali com outros países, o Brasil deixa a desejar quando se fala ali num trabalho legal de segurança na internet. Como é que está toda essa questão, a gente pensando ali nos outros países também? na verdade, a segurança da inteligência artificial ele está no momento, né? Então é uma tecnologia recente para que a gente precisa protegê-la, né? Por mais que a inteligência artificial ela já esteja no mundo da segurança há muito tempo, para principalmente fazer análise comportamental, análise preditiva e tudo mais, agora as indústrias, né, as empresas de cibersegurança estão criando as plataformas para poder normatizar esse uso e entender tudo que a gente leva para a inteligência artificial, ela precisa ser tratada, eu preciso saber que dados estão sendo colocados lá dentro, o que é o retorno que eu estou tendo dentro desse mecanismo, dessa linguagem, né, para poder proteger. Então, é esse o momento. Assim, não é só o Brasil, mas eu acho que é o mundo todo pensando nisso com uma tendência. E a gente vê que a inteligência artificial, ela de fato, ela precisa ser tratada como a segurança da informação é tratada, porque houve um boom nos últimos anos, a importância da LGPD, a importância, né, GDPR em outros países, para poder ter uma normativa do dado, né, para proteger essa informação. Agora, a gente precisa olhar isso também para a inteligência artificial, porque isso também é importante. Bom, para você que está nos acompanhando aqui no Código Aberto, estamos falando sobre inteligência artificial. Quero te lembrar que além de você nos acompanhar em TV aberta, nós também estamos em multiplataformas. Você pode pegar seu celular, acessar as redes da Rede Alesp e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista. E toda vez que a gente pensa nisso, né, nesse boom da tecnologia, quando a gente pensa que a gente já acorda praticamente com o telefone ali na palma da mão, acompanhando as notícias, eu sempre brinco que a gente, eu pelo menos, eu sou da época que no telefone só tinha ali o jogo da cobrinha, né? E olha como isso já se modernizou, a gente tem um mundo ali na palma da mão. Esse é o caminho ali da tecnologia. Vocês que trabalham diretamente nessa linha de frente, vocês já estão aí numa expectativa de uma projeção ali de algo muito maior daqui para os próximos anos, quando a gente para pensar nessa tecnologia e inteligência artificial? Sim, sim, com certeza, né? A tecnologia ela evolui a cada dia, né? Então a gente precisa estar muito aderente. Então a gente está buscando muito essas informações, né? Estudos, né? Que a gente tem em parcerias para poder melhorar mecanismos, principalmente de proteção. Né? Porque, como você falou, né? Tudo hoje está na nossa palma da mão, tudo está no nosso celular. A partir do momento que eu tenho um celular extraviado, a minha informação ela está exposta. Se eu não tiver todos os mecanismos de proteção no meu celular, né? Então, e a gente sabe que tem vários mecanismos para poder quebrar essa criptografia. Então, a gente está sim estudando novas formas, novas tecnologias que possam trazer não só inteligência artificial, mas hoje está falando de computação quântica e outros assuntos para poder dar ao usuário tanto a segurança quanto também a infraestrutura necessária para poder garantir que isso seja utilizado de uma forma segura. Com a tua experiência, como é que você observa tudo isso, né? A gente sabe que o usuário está cada vez mais aderindo ali à inteligência artificial, mesmo ele não querendo, até porque já faz parte ali do nosso dia a dia. Mas quando a gente linka isso com o mercado de trabalho, com o mundo corporativo, né? Os empresários, as organizações, elas estão recebendo isso de uma forma positiva? Ou tem gente ali que ainda está, né, meio assim, opa, pera lá, não entendo muito, me explica aí, como é que está essa relação? Na verdade, hoje, quando a gente fala principalmente do mercado do trabalho, a inteligência artificial ela não pode mais ser deixada de lado, né? Porque se eu tenho uma empresa que não utiliza inteligência artificial, ela está totalmente defasada. Então, o custo de propriedade, o custo de pessoas dela está ficando muito alto, né? Então, a gente não fala mais que isso é uma tendência, isso aí é um diferencial. Então, se eu não tenho inteligência artificial, eu preciso pensar em como fazer para otimizar principalmente os processos, né? Para poder me ajudar com eficiência operacional, tomada de decisão e também resiliência cibernética.
tá bom? E aí quando a gente fala também dentro do lado pessoal, né? Então, assim, às vezes é importante a gente entender o que a inteligência artificial ela pode trazer de benefícios para a gente. Né? Então, poxa, uma validação de texto, uma tradução, uma geração de uma imagem que às vezes você pode ficar horas tentando criar, uma geração de vídeo também que você fique horas criar, a IA pode criar para você em minutos. Mas, novamente, é muito importante que tome cuidado com as informações que a gente coloque dentro das inteligências artificiais. A gente não deve colocar dados sensíveis, dados financeiros, dados principalmente de usuários e senhas, dados médicos, porque isso pode gerar um problema e pode gerar uma exposição como posso dizer, tem uma exposição que não é de propósito, ela é totalmente. é, foi na melhor das intenções, mas a partir do momento que o dado está lá, ele está exposto, e aí cybercriminosos podem utilizar essa informação para poder tentar comprometer um sistema crítico, para tentar gerar uma fraude, para tentar falar. A gente está falando tanto ultimamente de deepfake, né, que é utilizar a inteligência artificial para copiar a face e a fala das pessoas para criar vídeos aí que possam pedir dinheiro, possam fazer alguma fraude, ou até abrir contas em bancos para poder fazer fraude financeira. Eu acho muito válido, né? A gente como um canal aqui de comunicação, você trabalhando nessa linha aí de frente, sempre, né, atento ao que acontece não só aqui no Brasil, mas também no mundo, a gente sempre aproveita para fazer esses alertas, né, a todo mundo. A gente sabe dos golpes, todo dia tem um golpe novo, principalmente ali na internet, nas redes sociais. Então tem que ter muito cuidado com isso, ficar atento com relação a esses golpes que a inteligência artificial também está trazendo. Né? Tudo tem seu lado negativo, tem um lado positivo, mas também tem o lado Exato. negativo, né? E aí a gente tem que ficar atento com relação a isso. Achei muito válido você trazer também essa fala com relação a gente ter muito cuidado com o que a gente coloca ali, por exemplo, no chat GPT, né? Porque muita gente também acha que a inteligência artificial é só o chat GPT. Hoje tem muitas, né? Hoje tem muitos produtos de inteligência artificial, né? As grandes techs, né? Estou falando, todas elas têm hoje um mecanismo de linguagem com inteligência artificial que elas são bem utilizadas, né? Então, a gente vê também uma concorrência no mercado para poder se ter o modelo de linguagem mais efetivo com menos custo, né? Porque a inteligência artificial, ela tem uma questão ainda que ela requer um uso computacional muito grande, né? Então, isso acaba dificultando um pouco até o acesso disso, né? Então, outras empresas vêm criando novos modelos para poder otimizar tanto o custo quanto acelerar o processamento disso, né? E é muito importante, né? Complementando essa questão do cybercrime e tudo mais, as inteligências artificiais mais comuns, como o próprio você comentou do ChatGPT, eles têm alguns tipos de filtros para poder que não seja utilizado para poder fazer alguma atividade que ela possa furar a ética, né? Então ele tem alguns mecanismos de proteção, mas aí existem outros tipos de inteligência artificial que são utilizados pelos cybercriminosos nas camadas mais profundas da internet, a gente chama de Deep e Dark Web, que são utilizados para poder gerar esse falso, esse deepfake que nós falamos, dar os golpes, né? E não só isso, para atender, falar assim, eu preciso entender uma exposição de uma companhia, identificar uma possível brecha e utilizar a inteligência artificial para poder que eu possa explorar e comprometer tanto financeiramente essa companhia, como também parar um sistema crítico, né? E em vários aspectos, né? Quando a gente fala de sistemas, poxa, é parar ali realmente um faturamento, né, toda a parte de processo de vendas de uma companhia, mas também quando a gente vai para indústrias específicas, né, como o mundo da saúde, a indústria, a gente pode afetar ali o comportamento de máquinas que estão conectadas a humanos, ali sendo monitorados em UTIs, e aí mudar uma injeção de medicamento, alterar níveis de sensores que possa comprometer e causar um dano catastrófico, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, as IAs, elas estão sendo utilizadas também para esse lado negativo. Até um parceiro nosso que a gente conversou recentemente, ele fez um estudo que em 2023, 13% dos ataques identificados, né, que utilizam essa plataforma, eles foram criados por IA em 23. Esse dado no ano passado já multiplicou. Então, assim, é uma tendência e isso vem ajudando muito os cybercriminosos a chegar cada vez mais rápido ao objetivo.
né? E até conectando com outro estudo que a gente tem, há mais ou menos 3 anos atrás, um, um atacante demorava em média 2 horas para poder conseguir entrar, violar uma brecha e tomar e comprometer um sistema, né? Hoje em dia, a média já está em 40 minutos. Ela reduziu em um terço essa média. Por quê? Tem muita inteligência artificial sendo utilizada para poder acelerar esse processo de intrusão. Por isso que é tão importante, né, Caio, a gente democratizar essa conversa, esse assunto, quebrar tabus com relação a isso. Eu acho que é um novo momento, né, para todo mundo. Não tem como a gente correr da inteligência artificial. É algo que chama atenção, obviamente, como toda tecnologia, quando chega principalmente aqui no Brasil, que a gente fica com medo, a gente fala que a gente não vai dar conta, eu não sei usar, não tem para que isso. A gente teve isso, por exemplo, quando o Google veio também, né? Ali a questão de busca, se confia, se não confia. Né? Então, assim, é a questão mesmo da gente se adaptar, quebrar esses tabus e falar mais, cada vez mais sobre isso, né? Sobre inteligência artificial e sobre essa cibersegurança aqui no nosso país. Exato, exato. Então, a inteligência artificial ela está dentro dos processos de resiliência cibernética das organizações, né? Então, a gente utiliza hoje a inteligência artificial também nesse lado positivo para poder nos ajudar a entender comportamento, né? Seja de uma estação de trabalho, seja uma credencial que está sendo utilizada nas organizações para poder mitigar e interromper ataques. Tá? Então, a IA ela é uma grande aliada também da cibersegurança. Pode usar? Pode, mas toma cuidado com as informações que são imputadas lá dentro. Novamente, essas mais conhecidas, né, com o ChatGPT, o Gemini, então você tem também o Copilot, elas estão muitas vezes direto expostas para a internet e pode ser utilizado esse modelo de linguagem para poder causar um dano. Organizações também estão trazendo e criando uma espécie de inteligência artificial interna. Para quê? Que o dado fique sempre dentro da organização, ele não seja exposto. Então, também organizações estão trabalhando em cima disso para que a gente possa utilizar as vantagens da IA, né, principalmente com automação, análise preditiva, mas dentro de ambientes seguros e resilientes. Vamos para um outro lado, né? A gente sempre também aproveita para falar nessa questão de investimentos na tecnologia aqui do nosso país, né? Investimento nas pessoas que trabalham nessa ponta, né? Justamente com relação a essa cibersegurança. A gente meio que falou isso lá no começo, mas ainda falta muito. É preciso que se tenha mais investimento nisso, quando a gente para pensar em todas essas pesquisas, né, nesses investimentos nas pessoas. Muita gente também está falando, eu quero trabalhar na tecnologia, né, quero fazer parte desse mundo. Né? Como é que você enxerga tudo isso? Não, investimento sim é necessário, porque a gente se depara com muitas organizações ainda que elas não estão preparadas para os ataques mais modernos, né? Então, eles podem comprometer sim o ambiente das empresas e comprometer até a imagem dessas empresas, né? Então, investimento é sim necessário. E não só falando de tecnologia, mas também conscientização do usuário. Não adianta a gente falar que não vai acontecer, é quando vai acontecer com a gente. Porque, novamente, nosso dado está exposto, a gente está no mundo conectado. Então, assim, os cybercriminosos eles estão de olhos e estão buscando cada vez mais brechas para poder tomarem proveito dessa situação. Tá? Então, é extremamente importante, sim, investimento não só em tecnologia de ponta, mas também conscientização das pessoas. É um deslize, né? Quando a gente pensa em toda essa questão de crime, como você está falando aí, é um deslize nosso no telefone, a gente está entregando ali Exato. tudo de bandeja para esses criminosos. Eu nem gosto de falar isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, é uma organização criminosa especializada ali naquilo. É porque a gente sabe que tem gente muito boa, gente que entende mesmo de tecnologia que está por trás, né? Os bandidos estão cada vez mais ousados e a gente, como cidadão de bem, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exato. Então, assim, toma cuidado com os dados. Não exponha os dados numa ligação que seja, não passe para as organizações, a não ser que você tenha certeza absoluta que seja um negócio legal e genuíno, né? Então, assim,
peça mais informações do que você forneça. Então, isso você consegue fazer uma validação se de fato aquela ligação ela é genuína ou não. Tem que tomar muito cuidado, que cada vez também está cada vez nós, seres humanos, estamos cada vez mais difícil de detectar quando que a gente tem uma inteligência artificial conectada ou não, né? A gente vê esses vídeos de deepfake que acabam aparecendo, as fraudes e tudo mais, eles são extremamente parecidos com as pessoas, né? A tonalização da voz, os formatos, as expressões, esse é totalmente parecido. Então, assim, é muito difícil identificar. Inclusive, vários vídeos, né, já circulam aí nas redes sociais, na internet, trazendo aí esse comparativo, né, fazendo ali uma diferença de um vídeo real e um vídeo criado ali pela inteligência artificial. A gente percebe ali uma perfeição, talvez, tão grande, que aí a gente talvez consiga ali identificar que aquilo não é real por conta dessa perfeição. É um olho que não pisca, é um olho que está mais parado, né? É uma pele que talvez esteja mais bonita ali, sei lá. Então a gente tem que ficar atento com relação a tudo isso, né? Você está trazendo com relação a essas questões de crime e é algo comum que acontece todo santo dia. Exatamente, exatamente. E é muito difícil, às vezes, a gente perceber na primeira vez que a gente vê o vídeo, né? Então, às vezes, nós precisamos ter esse reparo, qual que você comentou, assistir isso de duas, três, quatro, cinco vezes para perceber que tem alguma coisa diferente do padrão. Então, assim, a perfeição, ela está muito próxima, tá? Então, tem que tomar cuidado. Agora, Caio, a gente sempre gosta de trazer aqui mitos e verdades, né? Já que você está trazendo várias dicas, principalmente para quem está em casa, né? Você já falou várias aqui para gente. Qual talvez seja ali o maior absurdo que você já ouviu quando você parou para pensar ali sobre inteligência artificial? Difícil de responder essa questão, porque acaba sendo muito identificar, né? Então, eu já vi essa questão dos vídeos, né? É impressionante que a gente vê as divulgações, tá? Eu já vi tipo, um conhecido meu falando de um assunto que não tem nada a ver com a formação, nada a ver com o jeito, né? Que ele conversa com a gente. Então, aí, isso foi um dos pessoal que aí eu consegui perceber, né? Mas é muito difícil da gente ver os absurdos que acontecem. É, acabam utilizando ali, o brasileiro ele é muito criativo, né? Então ele acaba Aham. usando as inteligências artificiais até para poder fazer uma brincadeira ou outra, né? Então isso também é interessante, né? Ele acaba se tornando ali um assistente de humor, né? Então isso também interessante porque tudo isso acaba utilizando o recurso computacional que a inteligência artificial ela tem, né? Tem que ter muito cuidado mesmo, né? Até porque, como você disse, o Exato, brasileiro é criativo e aí vai fazendo meme em cima de meme. A gente sempre exato. orienta aqui as pessoas a buscarem sempre os meios oficiais, né, para se informarem quanto à inteligência artificial, para ninguém cair em roubada. A gente está chegando já nos nossos minutos finais, ô Caio, e eu queria que você então fizesse uma projeção, o que é que você espera de tudo isso? Eu sempre sou muito otimista, né? Eu falo daqui a 5 anos, como é que você projeta tudo isso? Como é que você enxerga ou o que você gostaria de ver nos próximos anos quando a gente fala sobre cibersegurança? Eu acho que principalmente a conscientização dos usuários. A gente encontra no Brasil, principalmente ainda, muitos usuários que não têm a conhecimento mínimo para poder lidar com a informação, né? Então a gente precisa fazer uma campanha muito forte para que nos próximos 5 anos a gente tenha as pessoas conscientes da informação, onde que ela pode ser utilizada, onde que eu posso expor ela, né? E também a questão da supervisão da inteligência artificial é muito importante, né? Porque quando a gente começa a utilizar cada vez essa no nosso cotidiano, isso vai ficando cada vez mais automatizado, mas nada como um humano olhando e validando aquela informação, aquela decisão que a IA traz para a gente. Ela é uma facilidade e ela vem para ajudar, mas é extremamente importante que seja validada, tá? E o que a gente vê também é os mecanismos de proteção, cada vez evoluindo mais. Como assim como a inteligência evolui, a proteção também. Então, hoje tem tecnologia, né, e tem análise comportamental, como eu disse anteriormente, que ela vem evoluindo, e ela vem aprendendo o comportamento dos usuários. E isso ajuda a gente muito na análise de detecção de resposta. Eu imagino que nos próximos anos, se a gente não tiver essa inteligência artificial conectada nessas respostas,
a gente vai ter problemas de exposição e violação de informação. Caio, se você tiver algum site, alguma arroba para divulgar aqui com a gente, fica à vontade, né? Você pode trazer aqui suas considerações finais. Tá bom, eu queria agradecer em nome da Beta também de participar de vocês dessa entrevista. A gente tem o nosso arroba Beta Global Partner, onde a gente acaba divulgando bastante informação, referência tanto à inteligência artificial, como também a dicas de cibersegurança, tanto para usuários quanto também para as organizações. Então siga a gente lá, que a gente faz bastante divulgação para deixar todo mundo preparado. E a empresa que talvez não aderir a tudo isso, continuar com esse medo aí, vai ficar para trás. Exatamente, exatamente. Ela já está para trás, na verdade, né? Hoje a gente vê muitas organizações elas utilizando tanto mecanismos de proteção quanto a inteligência artificial para poder otimizar processo. Então, assim, se não está olhando ainda, é importante olhar o quanto antes para que você possa estar novamente com uma vantagem diferencial competitiva em relação aos concorrentes. Abad, muito obrigado pelas suas informações. A gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Sempre que tiver alguma novidade, alguma informação muito bacana, né, que você queira dividir conosco e com os telespectadores, fica à vontade, viu? Vocês têm aqui portas abertas, microfones abertos para vocês trazerem essas informações, porque é preciso que a gente fale isso cada vez mais para as pessoas. Muito obrigado. Perfeito, Ranieri. Muito obrigado a vocês. Um abraço a todos aí. Olha, o Código Aberto vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Lembrando que você também pode acompanhar nossa programação nas redes sociais. É só você acessar ali Rede Alesp no YouTube, Facebook. Fica à vontade. A gente gosta muito quando você interage com a gente. Até o próximo programa.